Bom dia, hoje é terça-feira, dia 29 de junho, e eu vou fazer a leitura da mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no livro Fonte Viva, e a mensagem de hoje se chama Vê e Segue, tá? É a mensagem de número 95. Abre aspas. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Está em João, capítulo 9, versículo 25. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade. Mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta através da visão interior que os outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido à conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Então, nesse texto aqui, essa mensagem de Emmanuel, ele começa dizendo o seguinte, que apesar do trabalho renovador do Evangelho já ter atingido a massa, né? Quer dizer, muitas e muitas pessoas, ele atingiu essas pessoas como? Trazendo um consolo para a vida delas, tá? Reconforto para a alma delas. Apesar disso, ele coloca o seguinte, que o aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Então, como cada um aproveita o Evangelho, essa mensagem da Boa Nova, né? Trazida por Jesus. Como? Como ela é aproveitada por cada um? Isso aí vai ser de uma forma pessoal, né? De uma forma individual e intransferível. Então, você pode ouvir o Evangelho, todos nós vamos ouvir o Evangelho e vamos deixar que esse Evangelho entre na nossa vida de acordo com as nossas possibilidades, tá? De acordo com as nossas possibilidades, sem que um possa
atuar efetivamente na forma do outro recebê-lo. Então, por exemplo, eu posso ouvir a palavra, você pode ouvir a palavra, e cada um de nós ter a vivência dessa palavra de uma forma diferente, né? Então, o aproveitamento dessa palavra, dessa boa nova, né? Desse evangelho de Jesus, é recebido por cada um de uma forma individual e intransferível. Não tem como não tem como ser a mesma coisa para todos, tá bom? E como os aprendizes da vida cristã, como é que eles são vistos pelas outras pessoas? Bom, aí Emmanuel coloca o seguinte, que eles podem ser vistos de duas formas. A primeira forma, se essas pessoas observarem que esse seguidor de Cristo, ele tem vantagens, que vantagens seriam essas, né? Então, ele dá uma vantagem. Essa pessoa que segue Cristo, ela tem um consolo. Ela tem um alívio, por exemplo, de algum mal de saúde, tá? Ela tem um problema de saúde e ela tem esse alívio, tá? Porque ela ouve essa palavra, digamos assim. A outra vantagem, ela tem um estímulo, ou seja, ela consegue resolver seus problemas, né? Ela consegue solução para os seus problemas. Também seria uma vantagem. Ou algum tipo de prosperidade material, tá? Então, se o outro observa em nós algum tipo de vantagem, a gente ganha alguma coisa seguindo Cristo, então nós somos considerados pessoas normais, tá? Porque nós temos vantagens. Agora, se nós não mostramos, né, aparentemente essas vantagens não aparecem, aparentemente essas vantagens não estão às vistas dos outros, né? Os outros não conseguem enxergar essas vantagens, digamos assim, né? Não é uma vantagem aos olhos do mundo, né? De acordo com a nossa vida material, o que acontece? Essas pessoas, elas podem ser categorizadas como pessoas estranhas. Por quê? Porque os outros não veem vantagem naquilo que ela faz, naquilo que ela acredita, naquilo que ela vê. São coisas que não mostram vantagens aparentes, tá? Então, as pessoas podem pensar assim, mas por que ela faz isso? Por que essa pessoa faz isso? Por que ela vive assim? O que ela ganha com isso? Né? Os outros não percebem, digamos assim. Então, há duas formas da pessoa que segue Cristo ser vista, né? Desse cristão, dessa pessoa que quer seguir. Como uma pessoa normal, uma pessoa estranha. Ela é normal se os outros veem vantagens em ela fazer isso, seguir Cristo. E ela passa a ser estranha se eles não veem vantagem, tá bom? Quando uma pessoa já tem condições de viver um pouco, não só falar ou não só ouvir, mas viver um pouco os ensinamentos de Cristo, viver, né? Aplicar na sua vida cotidiana, aplicar na sua vida do dia a dia. Quando essa pessoa já tem condições de viver essa palavra, ela é mudada de plano, né? Ela já vai um pouquinho além. Por quê? Aí Emmanuel diz o seguinte, porque modifica, como é que se dá essa mudança, né, de plano? Modifica a tabela de valores que o rodeia, tá? Então ela já tem uma outra percepção. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Ela não vive mais para o dia de hoje. Ela vive com vistas ao hoje, mas também com vistas à eternidade, porque ela sabe que é um espírito imortal, né? Essa pessoa. Ela descobre novas áreas de luta através da visão interior que outros não compreendem, tá? Então ela já vê
outras áreas de luta, outros motivos pelos quais lutar, além da sobrevivência, ou além da prosperidade, ou além disso que todo mundo luta para ter, tá? Ela já vai um pouquinho além, né? Descobre diferentes motivos de elevação por meio do sacrifício pessoal. O que seria o sacrifício pessoal? O sacrifício pessoal seria quando você abre mão de alguma coisa para você em prol de um bem maior, em prol do coletivo, né? Quando você já tem condições de oferecer uma caridade desinteressada, ou seja, que não quer ganhos com isso, né? Não quer, não tem segundas intenções, né? É uma caridade desinteressada, isso já faz parte de um sacrifício pessoal. Você está abrindo mão de alguma coisa para você, visando um bem maior para outros, tá? Então, descobre diferentes motivos de elevação por meio do sacrifício pessoal. Identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Então, eu não vou me esforçar só para ter coisas para mim ou para atingir objetivos próprios apenas. Posso fazer isso também. Mas eu já vou agir a partir de fontes mais altas, né? Por outras causas, tendo outros objetivos maiores, ok? Então, Emmanuel coloca assim, por ser assim, né? Por essa pessoa ser assim, geralmente ela gera discussões a respeito de como essa pessoa está levando a vida seguindo Cristo, tá? Seguindo os ensinamentos de Cristo, vivendo esses ensinamentos, né? Então ela gera discussões, tá? E Emmanuel coloca o seguinte: por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido ele, né? Ou seja, a pessoa é tida à conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Resumindo, as pessoas não compreendem, tá? Elas não compreendem alguma coisa que não tenha vantagens pessoais imediatas nessa vida que a gente vive, tá? Se alguém age sem procurar essas vantagens especiais, sem procurar essas vantagens pessoais, se alguém age simplesmente porque já sente a palavra de Cristo dentro de si, já quer viver esse evangelho, né? Essa boa nova, esse amor ao próximo, muitas vezes ela não é compreendida, tá? Então ela pode ser taxada de idiota, de louca, de retrógrada, quer dizer que antiquada, né? Ela pode ser taxada de fanática, tá? Simplesmente por quê? Porque as pessoas não compreendem, ok? Não tem essa percepção ainda do que é isso, do que é viver essa palavra no nosso dia a dia, né? Incorporar à nossa vida esse ensinamento de Cristo, que é a caridade fraternal, né? É o amor ao próximo, é o bem de todos, né? Então, muitas vezes isso não é entendido, ok? E Emmanuel termina assim, olha, o discípulo, se porém procuras efetivamente a redenção com o Senhor, o que é a redenção com o Senhor? É a libertação, tá? É a libertação de cadeias, é a libertação de opressão, é a libertação da escravidão. Ah, mas que escravidão, que opressão, que cadeias? Nós podemos dizer que seriam as cadeias do mundo material, né? Da opressão. É um pouco isso que a gente vive hoje, né? Poucos com muito, muitos com pouco ou nada, né?
pessoas vivendo só em prol do material, só em prol de ganhar dinheiro, ter fama, ter sucesso, ter status, né? Isso é uma escravidão, né? A pessoa que vive só para o corpo, só para os prazeres do corpo, ou só para ganhar dinheiro, ter sucesso, ter fama, ter títulos, né? Ter um status elevado na sociedade, é um tipo de escravidão, sim. Ela só vive para o corpo, né? Está esquecendo do espírito, né? Corpo e espírito devem caminhar juntos, ok? Então, isso seria a própria opressão. Você é oprimido por muitos, né? Oprimido por muitos. Muitos que têm pouca consciência, né? Consciência mais elevada, uma consciência espiritual, né? Então, se porém procuras efetivamente a redenção com o Senhor, que seria essa libertação dessas cadeias, né? Dessa opressão, dessa escravidão, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo. Quer dizer, você não tem que se afligir nem tem que ficar desanimado. Repara as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Então, essa palavra de Jesus que age em nós, né, para aqueles que já receberam o chamado, elas provocam reações nas pessoas. Principalmente nas pessoas o quê? De corações incompreensivos e estacionários. O que é uma pessoa estacionária? A pessoa está parada. Ela está parada lá, ela não se move. Não se move. Ela parou naquilo ali, do material, e ficou. Tá? Ela só enxerga isso. Corações incompreensivos. Então, são corações que não conseguem te entender. Então, o que eles provocam? Contendas, brigas, discussões, batalhas, combates. Ok? Mas como é que Emmanuel está dizendo para a gente receber isso? Sem aflição e sem desânimo. Querem combater? Querem brigar? Querem discutir? Querem chamar de louco? Querem chamar de idiota? Ok, vão em frente. Né? Cada um é responsável por si. Agora, aquele que segue a palavra de Cristo, aquele que segue esses ensinamentos de fraternidade, como é que eles devem seguir? Sem aflições e sem desânimo. Tá bom? E Emmanuel termina assim: repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para diante, né? Isso aí remete a gente ao quê? Ao início do texto, né? Com as palavras de João, que vem entre aspas. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ok? Então, essa é a mensagem de Emmanuel, né? Para hoje, nos encorajando a seguir em frente. Nós que já vemos, nós que já recebemos o chamado, nós que já tentamos seguir as palavras de Cristo com atitudes e ações, né? Sem vantagens visíveis, né? Para esse mundo materialista que a gente vive. Então, a gente tem que fazer como João disse que uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ok? Desejo um bom dia para você, uma boa reflexão e até a próxima.